Deu certo. Tá. Então, aqui, ó, a diferença para com os elementos sutis, princípios constituintes e qualidades, que são as gunas. Ele vai falar das gunas aqui agora durante o processo de meditação. Por um conhecimento da natureza, da consciência, que é Purusha, é chamado de supremo. Então, Sutra 16. A palavra Tati traduzida como este, aquele Param, como supremo, superior, profundo. Purusha, que é o sistema, é o mesmo que Kite, e é traduzido como a visão cósmica do todo, né? E daí aqui, ó, as gunas, que seriam o discernimento, é da onde tudo começa, que são os elementais, assim, é da onde tudo se inicia para eles. Então, a vida se manifesta mediante a relação das três qualidades fundamentais, que são essas gunas, que são descritas mais detalhadas no Bhagavad Gita, que são as mesmas gunas que a gente vê no Ayurveda, né? Que são a inércia, o movimento, né? O movimento e o estado de plenitude, o estado completo. Porém, é importante saber que cada objeto presente na natureza, como os estados emocionais, estão relacionados com as gunas. Então, tudo está relacionado com elas. Nesse sutra, está bem claro que aquele que possui o mais elevado desapego é Purusha, pois ele é o único que não é afetado pela natureza, tá? Vocês lembram que quando a gente fala do Sankhya, é Purusha e Prakriti se une, né? Essência, alma, divino, se une com a matéria para dar origem ao que nós somos. Então, o que é? Esse Purusha, que seria a alma, a essência, é só ele que não é afetado pelas gunas. E o que é que a gente quer, né, com o yoga, com o samadhi? É esse encontro. É o encontro dos corpos, onde eu vou encontrar a minha parte divina, aonde eu não vou ser mais afetado nem mesmo pelas gunas. É isso que esse sutra vem falar para gente. Esse supremo desapego é fruto da prática, de uma prática constante, que vai ou não manifestar em um dado momento no aspirante do praticante de yoga, o yogi. Então, no caso, como que a gente vai chegar a esse encontro com o nosso Purusha? Com uma prática constante, com disciplina, com tudo que a gente está falando já nos sutras anteriores, né? A disciplina, a constância, a mesma prática sempre, que vai acontecer o quê? Que alguns yogis vão ter essa prática e alguns não nessa vida. Mas os que tiverem vão ter a chance de encontrar esse encontro com Purusha, que é com a nossa parte divina. Mas que ele fala aqui que tudo bem, que tem yogi que não vai ter essa prática. E a gente sabe disso, né? São os níveis realmente ali que estão dentro da yoga. Se a gente está aqui estudando sutras agora, nesse momento, quer dizer que em outras vidas a gente já viveu yoga. Não vem dessa vida só. E a gente consegue ver as pessoas que estão começando agora, as pessoas que estão mais à frente, né? É visível. Então, no 17, Sampragnata Samadhi. Ó, Sampragnata se consegue por meio de Anugamati, Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita, que ele vai falar. O conhecimento transcendente vem acompanhado de associações verbais, alegria, consciência da sua existência. Então, aqui, ó, Vitarka é consideração. Vikara, reflexo, reflexão, investigação. Ananda, gozo, desfrute. Asmita é individualidade, é o ego. Rupa é a forma. Anugama
mediante conexão, sampragnata, a consciência. Só para a gente ver um pouco mais as palavras e absorvendo elas, tá? Vitarka é um estado que se sustenta com base no conhecimento lógico. Então, é quando a gente está pensando e racionalizando. Então, é como se a gente estivesse ali na mente racional ainda, que a gente passa por esse estado na meditação, né? Já Vikara é o processo de reflexão que se sucede, ele vem depois da mente racional. Quando a gente está meditando, se vocês começarem até a percepção, até é uma meditação que eles usam muito no Vedanta, que é você perceber os seus estados de corpos mesmo, né? Então, primeiro eu estou no meu corpo físico, do meu corpo físico eu vou passar a sentir meu corpo energético, do corpo energético eu passo a sentir os meus sentimentos, os meus... e daí eu passo para o meu mental, a minha mente racional, a minha mente que julga, o ego, a minha mente superior. Então, são os estados que a gente vai passar. A gente vai passar pela reflexão. Depois a gente vai passar por Vitarka e Ananda, que é o sentimento que brota da percepção, tá? Então, aqui, ó. Savitarka é denso. Ele é relacionado com a concentração em qualquer objeto denso. Então, é lá no início, quando a gente está meditando no mantra, só no mantra, ou só na japamala, só na japamala, só na japamala. A gente está naquele nível mais físico, tá? É o nível mais físico da meditação. Depois disso, a gente vai para um nível mais sutil. É a hora que a gente começa a sentir as energias ao nosso redor, a sentir o prana, quando a gente já vai para mais para a respiração, para os canais, e a gente começa a ter essa sensibilidade. Imagino que todos vocês já têm, né? Então, assim, depois a gente vai para Sananda, que é um estado de bem-aventurança da meditação. Não é todo dia que a gente atinge esse estado, depende muito de como a gente está. Mas quanto mais a gente pratica, mais fácil fica de chegar nesse estado de bem-aventurança durante a meditação, de concentração, livre das impressões da mente. Livre do quê? Daqueles vitres. Então, das pulsões, dos apegos, das aversões. É quando a gente consegue desidentificar de tudo isso, tá? Samita é focar no senso do eu, até o mais sutil, quando se refere ao eu que está além. E a concentração sem objeto. Os 4 estágios acima, eles possuem um objeto pela qual a atenção é direcionada. Sampragnata. Então, aqui, ó, a concentração é originada pela atenção. Concentração significa que a atenção está focada num objeto. Então, a gente sempre vai começar uma meditação focando em um objeto único, né? Porque se a gente não tiver um objeto de concentração, a nossa mente ela vai ficar indo de um lado para o outro e a gente acha às vezes que está meditando e não está. Então, por isso que é muito importante ter um objeto de fixação. Pode ser um mantra, pode ser uma japamala, mas é um objeto onde a tua mente vai e você manda ela retornar, né? Então, existem outros tipos de meditação, mas a meditação da yoga, de Patanjali, é sempre com objeto de concentração, tá? Então, a meditação é sempre com objeto de concentração. Samadhi é a absorção que acontece quando o observador e o objeto se fundem em um só. Então, você está lá meditando no objeto, no objeto, no objeto, no objeto. Chega um momento que você é o objeto é você e não tem mais separatividade na meditação. E esse é o estado de Samadhi, tá? Onde você se torna o objeto. Vocês já meditaram alguma vez nas características de deuses? Tipo, de Ganesha, de Shiva? Já meditaram? É muito legal de fazer. Muito legal, assim. Você pode pôr a imagem na tua frente, né? É legal você saber, né, as características daquele Deus, tipo Ganesha, que é da prosperidade, da quebra de obstáculos. Cada coisa que o Deus tem, se tem um significado, né? Cada elemento ali. E você vai meditando na imagem. E você vai meditando e você vai absorvendo o que aquela imagem tem. E uma hora você se funde com aquela imagem. E eles dizem que é muito auspicioso fazer isso, porque você traz para você todas aquelas características.
E é muito, muito legal de fazer. É uma técnica de meditação que façam. Façam quem não fez, porque vale muito a pena, assim, é muito legal. Essa meditação aqui, então, a gente vai fazer um exercício de meditação prático. Então, ó, fechem os olhos, se sentem em postura de meditação. Isso. Agora imagine que vocês estão numa cidade bem grande. Vamos todo mundo para Curitiba. Lá no centrão, no centro de Curitiba. E tem um monte de movimento, tem um monte de barulho, tem um monte de carro. E agora você compara toda essa movimentação com o início da sua meditação e da sua mente. Tem um monte de informação, tem um monte de pensamento. Daí agora imagina que você entrou num carro e você está saindo da cidade. E você começou a pegar a estrada já para zona rural. E agora tudo já está ficando mais calmo, já não tem mais tanto movimento, já tem mais os pássaros, e tudo isso já vai trazendo uma calma, uma tranquilidade. E você vai para um lugar bem afastado e para o carro, num lindo pôr do sol. E agora se instala um estado de bem-aventurança, de felicidade. É como se nossa mente fizesse esse trajeto. Toda vez que a gente vai meditar, ela vai começar um tumulto, como se fosse um grande centro, e depois ela vai indo para um estado mais calmo, mais tranquilo, com menos agitação, e ela vai encontrar um estado de bem-aventurança, de felicidade. Inspira, vai abrindo os olhos devagar. Então, esse é o caminho que vocês têm que pensar, que a mente de vocês vai fazer durante a meditação. Que às vezes, por mais que esteja aquele tumulto, lembra que é o momento que ela está saindo desse tumulto para ir para um lugar mais tranquilo. E que esse lugar vai chegar. Quanto mais a gente faz meditação, quanto mais a gente pratica, mais rápido é a chegada, porque mais fácil ela sabe o caminho, tá? Então, uma vez eu escutei algo que fez muito sentido para mim. Imagina que você mora numa casinha e tem uma avó sua que mora no meio de uma floresta. E você não sabe o caminho direito. E você vai a primeira vez e você se perde. E você volta e alguém te ajuda e te leva lá. E daí você vai a segunda vez e você se perde. E vai alguém e te leva lá. E você começa a ir todo dia. E daí você já sabe o caminho. E cada vez você chega mais rápido. Meditar é a mesma coisa. Quanto mais a gente medita, mais a nossa mente já sabe o caminho de chegar, mais vai ficando cada vez mais fácil para ela chegar lá, tá? Então, quanto mais a gente meditar, o caminho sempre vai ser mais fácil para a gente chegar, tá? Nesse estado, as principais mudanças estão na compreensão de quem vê, a nossa compreensão. A gente vai até aqui hoje, então, que foi até onde eu falei mesmo, que é o 17, tá? Então, faça um exercício, vocês se não fizeram, dos apegos, das aversões, e depois vamos conversar sobre esses apegos e aversões, ver como que a gente pode resolver eles, né? Com a prática, trocando por um outro hábito, comportamento, dentro do, quando a gente vai ver dentro do budismo, se você tem um medo, a melhor forma de você vencer o teu medo é enfrentando ele. Então também tem essa técnica, né? Vai com medo mesmo que vai dar tudo certo. E são as formas que a gente tem de enfrentar os nossos apegos e as aversões, e a gente vai tentando melhorar dentro do que a gente tem, né? Certo? Namastê! Vamos para a prática. Beijo. Se, ó, a hora, mesmo que teu pescoço, a hora que você sentir que você acha que dá para começar mantendo o pescoço. Eu lembrei de você na aula passada, até, porque uma aluna minha aqui presencial, ela travou do pescoço. Ela chegou na aula. Ai, Carol, faço aula ou não faço? Eu falei, faz. Só que eu falei assim, só que você não vai mexer teu pescoço, você não vai olhar nem para cima, nem para baixo, você vai deixar ele sempre no prolongamento da coluna.
E ela conseguiu fazer a prática sem sentir dor, sem sentir desconforto, entendeu? Então, assim, lógico, sente o que o seu corpo te diz, mas é uma forma que a gente pode estar fazendo. Você tá sem som. Só põe seu som, se teu som. Caiu a minha internet, eu acho que é a chuva que veio. Mas, Sim, mas eu escutei a parte da sua aluna, que você falou isso. para deixar no prolongamento do pescoço, né? Mantém no Da coluna. prolongamento da coluna e faz a prática. E ela conseguiu fazer bem tranquilo, sabe? E no final da prática ela estava até bem, porque daí esquentou e tal. Na outra aula ela veio, ela também estava bem travada, né? Melhor do que no outro dia, e ela fez. Só que mantendo o pescoço no prolongamento da coluna. Para mim, se é aquela história, a prática pura. Eu já fiquei com o pescoço travado, eu já fiquei com o quadril travado e eu nunca deixei de praticar, entendeu? Então, assim, é a Uhum. minha experiência que eu estou passando aqui. Daí, assim, a escolha de praticar ou não é sua. Mas a minha experiência é a prática cura. A gente tem que ir no limite da dor onde não dói e respeitar o corpo. Mas ela vai curar. É que o que que acontece, cara? Eu acabei pegando um traumazinho porque eu fui tentando, né? Só que conforme eu ia fazendo a prática, piorou. E aí isso me mexeu muito comigo, assim, sabe? Sim, Foi muito difícil pra mim e tá sendo ainda. eu E aí imagino. entende? Porque assim, eu fiquei nessa, sabe, de tentar, mas foi piorando até o momento que eu travei demais, você viu, né? E agora eu tô com um pouco de medo, porque, meu Deus, eu quase não Uhum. consegui levantar o pescoço, Mas, mas eu ó, preciso me libertar disso. você nunca fez leve. É que Nunca. eu não tenho consciência do meu corpo. Você Eu tenho muita nunca fez dificuldade uma de prática me. leve. Você sempre Hum, foi no teu máximo. Eu nunca sabia se você estava com dor, você não estava. Se eu é, soubesse, eu tinha falado para você. Tipo, não vai, assim, se a gente nunca vai aonde dói. A gente sempre vai parar antes da dor. Daí a prática cura, entendeu? Então, assim, é sim. realmente saber até onde eu vou dentro da minha prática. Mas a prática, ela é totalmente para todos. Estando machucado, não estando machucado, ela vai resolver. Só que você tem que adaptar a tua prática para o teu momento. Entendeu? Isso. Isso que é duro de estar Uhum. longe. Se eu estivesse perto de você, eu tinha conseguido muito mais ainda entender o que você estava sentindo e te guiar de uma forma melhor. Mas você tem que conhecer teu corpo e falar assim, não, é isso daqui para mim fazer hoje. Tipo, ó, Carol, você passou esse daqui, eu não consigo fazer. Não vai fazer. Eu vou passar Uhum. outro, entendeu? E a gente adapta a prática totalmente ao que você está precisando. Por mais que o Ashtanga ele tenha uma série fixa, essa série ela é totalmente maleável e adaptável para o que o aluno está precisando. Mas eu sei, é uma coisa minha mesmo, assim, de não ver o limite. É de passar, Uhum. eu que deveria ver, mas nossa, eu sei que é o meu aprendizado, né? E você sabe o que que isso daí é muito assim do Pita, né? De Muito. ter que se superar, ter que ir melhor para ele mesmo. E uma Uhum, autocobrança muito grande ali. E não aceita fazer diferente, né? E uhum. tipo assim, eu não Isso aceito fazer menos se eu consigo. E isso daí é um trabalho, né? é Isso é um um apego. trabalho, é um É, apego, isso é um vai apego. ser um apego. Aham. E De fora o conseguir vata, que daí fazer menos. viaja. Às vezes a mente vai, daí você esquece do corpo. Sim, exatamente, porque você sabe que você consegue, mas e as consequências depois? É medir e dosar tudo isso, né? Então, assim, quando você for praticar, quando você for fazer qualquer coisa na vida, a primeira coisa que vem são os yamas e a rinça. Então, assim, ó, você Isso. vai começar a prática, é a rinça. Doeu, para. Uhum. Não consegue fazer, não faz. A autossuperação é uma rinça, é você conseguir parar, Isso. né? Essa é Uhum. a autossuperação. Muito mais do É. que fazer uma prática completa, muito mais do que fazer um asana difícil. O ahimsa é muito mais difícil do que fazer uma prática inteira. E é Você mesmo. manter realmente, Uhum. É, né? é isso. Então, Uhum.
Pega É esse isso. conceito de Vou ahimsa, pegar. coloca para voltar a praticar. Nem que você volte fazendo só o Surya e as finais, sabe? De novo, um recomeço. Uhum. Tá. Vou pegar aqui, vou colocar aqui no meu coração. Isso mesmo. Obrigado, Carol. Beijo. Tchau, Boa Sil. prática, Beijo. meninas.